Eu quero hoje fazer uma explanação sobre uma pequena carta de Paulo a um sujeito, a uma pessoa. Essa carta é muito pequena em comparação a todos os escritos. Ela pode ser chamada até de um bilhete, de tão pequena que ela é. Quando Paulo escreve a Tito, em 3 pequenos capítulos, eu quero fazer uma abordagem sobre a centralidade dessa carta. Tito, a carta de Tito aí no capítulo de número 1, depois de Timóteo, antes de Hebreus. Eu vou começar com a introdução do apóstolo Paulo. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: como é que é importante examinar as cartas apostólicas, porque as escrituras é um linear. Você jamais pode descontextualizar as escrituras, porque ela é um linear. Ela tem as escrituras têm princípio, meio e fim. O que define as cartas apostólicas e conclui com o livro da Revelação, que são as escritos do evangelista João, em Patmos, chamado livro da Revelação, ou para nós comumente chamado de livro do Apocalipse, ou carta do Apocalipse. Você vai ter a conclusão. Tudo que os apóstolos escreveram são conclusões de toda a doutrina de nossa salvação. Então, eu quero abordar a introdução para a gente encontrar o cerne central da carta e aonde que eu quero chegar com vocês. Tito, capítulo de número 1, começa assim o versículo de número 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade ou a devoção. Verso 2. E em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode o quê? Que não pode, prometeu antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes que houvesse tempo, antes que houvesse algum tipo de tempo, de cronos, na eternidade, ele prometeu antes dos tempos dos séculos, mas ao seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que nos foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Olha, o que eu quero fazer antes de continuar, que é fundamental, que você peça a Deus a abertura do seu entendimento, abertura do seu entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa que acontece sempre, mas muito. Às vezes, a gente está falando da mesma coisa, várias e várias vezes, em várias pregações. Eu sempre escuto pessoas que estão há anos ouvindo as coisas que estamos dizendo, aí eu escuto uma frase assim: não, agora eu entendi. Aí eu falo assim: estou falando isso há anos. Os apóstolos andaram com o Senhor Jesus durante anos. E lá em Lucas 24, só em Lucas 24, depois que Jesus pregou, foi batizado, depois que ele multiplicou vinho, depois que ele ressuscitou mortos, depois que ele curou coxo, depois que ele curou cego, depois que ele foi
preso, apanhou, foi para a cruz, ressuscitou. Só depois que ele ressuscitou, diz que abriram-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Eles andaram mais de 3 anos ouvindo. O Senhor Jesus falava em parábola e depois explicava a parábola para eles. Aí diz que depois desse período todo, Jesus ressuscitou, comeu com eles. Os apóstolos incrédulos tiveram que tocar no corpo dele, depois que ele comeu peixe com eles, tudo aquele negócio todo. Diz que então o entendimento deles foram abertos para compreender o que? As Escrituras. Eu imagino os apóstolos, naquele momento, depois de ter ouvido as pregações de Jesus, ele no Sermão do Monte, com tanta coisa ensinando, eles naquele momento, agora entendi! Agora eu entendi. Então, o que eu quero que você faça agora comigo? Ore a Deus para que o seu entendimento seja aberto, porque vai acontecer 2 coisas. Uns vão dizer, já ouvi isso. Outros vão dizer, agora entendi. Agora eu compreendi. Agora está claro para mim. Porque é necessário que o Senhor abra o nosso entendimento. Então vamos orar? Pai, estamos aqui reunidos nesta congregação pelo poder da sua obra, não pelo nosso desempenho, não pelas nossas obras, não pela nossa entrega ou qualquer coisa que possamos fazer, mas por um evento chamado graça, que o Senhor nos forneceu sem tão pouco merecermos. Hoje aqui, nos permita termos a compreensão destas coisas, um entendimento claro, que possa a Tua Palavra nutrir o nosso espírito de tal maneira que possamos andar e viver esta graça maravilhosa. Pai, me permita falar a Tua Palavra como se fosse a última chance da minha vida, como se fosse o último momento da minha vida. Ó Deus, me permita nessa noite, nesses poucos minutos que nos resta reunidos, ser capaz de falar as grandezas do Teu poder, que possa ser inflamado os corações e mentes em uma inclinação de temor, ó Pai, e que possam ser tomados e dotados de fé. Ó Deus, a nossa reunião só terá valia se o Senhor operar em nós aquilo que não podemos fazer. Então traga a nós a sua obra, por meio de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Quero pontuar algumas coisas que Paulo diz a Tito. Olha a intenção de Paulo. Tito, pastor, um presbítero formado, preparado e enviado. Paulo agora levando instruções para ele, porque agora ele está em Creta, para que lá em Creta ele possa formar outros presbíteros, que no caso é pastor. Abrir um parêntese aqui, né? A gente aprende lá na instituição religiosa que presbítero e pastor são cargos, né? Você tem o irmão, depois você tem o obreiro, depois você tem do obreiro, você tem o diácono, depois do diácono o presbítero, depois do presbítero o pastor, depois do pastor o bispo. Não é assim que é? Mas não é. Presbítero, a palavra presbítero do grego significa ancião, não um ancião de idade, mas pessoas que são maduras na fé, que foram preparadas na fé. Essas pessoas mais maduras, mais bem preparadas, que foram ali dotadas com dom específico para conhecimento e transmissão do corpo, eles são chamados de presbitério ou presbítero, que forma o chamado episcopado da igreja, que não é título, mas uma condição de dom dada aos irmãos. Então, se alguém julga ser presbítero, ele precisa entender que ele deve ser, entre os irmãos, o mais maduro e mais bem preparado nas Escrituras para doutrinar o corpo. Então não tem presbítero e pastor individual. O pastorado é um presbitério. Então ele está dizendo, ele vai orientar Tito em algumas coisas, mas de antemão ele reafirma o seu apostolado no versículo de número 1, dizendo que esse apostolado ele é de acordo com a fé
da igreja, dos eleitos, no conhecimento da verdade, segundo a piedade. E o verso 2 diz que esse apostolado dele, como servo de Deus e após Jesus Cristo, é em esperança da vida eterna. Então Paulo está dizendo, olha, o meu serviço no reino é baseado na esperança da vida eterna. O cuidado do apostolado de Paulo, e aqui vai a instrução para você, ministro, para você que doutrina no corpo, para nós, do pastorado, do presbitério, um princípio, que toda a devoção e dedicação é pautada na fé dos eleitos, ou seja, conforme a fé da igreja, como diz no versículo de número 1, no conhecimento da verdade, também conforme a vida de devoção, de dedicação, e o verso 2, e em esperança da vida eterna. Por que em esperança da vida eterna? Porque ele vai entender que a vida eterna não é algo que vai chegar para mim no futuro, não é algo que vai vir no futuro, mas algo que antecedeu a minha própria existência. Olha o que ele vai dizer, verso 2, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode o quê? Nós vamos ressaltar isso, prometeu o quê? Antes do quê? Fala alto. Antes dos tempos eternos, ou antes dos séculos. Deus que não pode o quê? Mentir. O que é um salvo? Por definição, salvo é um salvo. Salvo é um salvo. Se você tira alguém que está afogando e coloca na praia, ou dentro do barco, ele continua afogando? Não. Por quê? Você não tem, você tirar o homem de dentro da água, do mar, tirou ali, fez a respiração, ele voltou, aí a vida dele, ele continua afogando? Não, porque ele foi tirado da condição de afogamento. Porque salvo é o quê? É um salvo. Pode dizer essa lógica comigo? Salvo é um salvo. Talvez você possa estar vendo o barco, vendo sinais da instrução do salva-vida, mas você só será salvo das águas se você der as mãos ao salva-vidas e ele te tirar de dentro da água. Deus não mente. Se ele vai salvar, ele vai o quê? Salvar. Tem uma promessa em Mateus. Vamos lá comigo em Mateus. Mateus capítulo de número 1. Verso de número 21. Mateus 1, 21 diz assim: ele dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará quem? Salvará quem? Do quê? Dos seus pecados. Ele diz assim, olha, vou manifestar o meu filho em carne para salvar o meu povo. Números 23 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele dito, não o cumpriria? Cumprindo, também não o confirmaria? Olha a resolução que dá acerca do caráter de Deus. Deus não é homem para que minta. Havendo ele dito, não cumpriria? Ele diz que vai salvar o seu povo. Então o que ele vai fazer com o seu povo? Salvar. Isso tem que ser ânimo para a igreja. Isso tem que ser ânimo para o crente. Isso tem que ser satisfatório para aquele que crê. Ele diz que vai salvar, e ele não vai fazer isso no futuro. A sua salvação acontece antes do afogamento, antes que o afogado exista. Isso deveria ser júbilo.
em todos os meus tropeços e erros da minha vida e equívocos, em toda a minha inabilidade de fé, despreparo ou aparência de imaturidade, em tudo isso, eu olho para a graça com imensa satisfação, porque eu sei que Deus não está tentando me salvar. Ele nunca tentou me salvar. Ele não está tentando salvar pessoas. Toda a minha satisfação em todas as minhas dificuldades e lamentos pelas minhas limitações, na minha oração, existe uma voz dentro de mim que diz: a minha graça te bastou e ela é suficiente, a minha graça é o teu sustento, eu te salvei. Eu não paro na minha cabeça a ideia que Deus me salvará, Deus me aperfeiçoará, mas Deus me salvou. A vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. As Escrituras dizem que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Havendo dito não cumpriria, e cumprindo também não confirmaria. Ele não é, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Ele fez uma promessa, Paulo entende isso, fala: meu apostolado é baseado nisso. A pergunta inicial antes do cerne do texto é: primeiro, em que é baseado a sua crença em Deus? Em uma possível salvação ou na convicção da salvação? E quando eu tenho convicção da salvação, não é o quanto eu sou convicto de mim mesmo para merecer salvação, mas convicto de Deus em si mesmo para promover em mim a sua salvação. Se não fosse a graça de Deus sobre Paulo, ele estava perseguindo cristão até os seus últimos dias de vida. Ele talvez seria conhecido como o maior carrasco da história de perseguição dos cristãos. Mas uma salvação prometida antes dos tempos dos séculos foi manifestada a ele. Antes de Paulo existir, antes da mãe de Paulo existir, da avó de Paulo existir, da avó de Paulo existir, o Senhor garantiu que salvaria o seu povo. Verso de número 3. Disse então que é antes dos tempos do século, mas a seu tempo, ao seu quê? Manifestou a sua palavra, pelo quê? A pregação que nos foi confiada. Deus ordenou a sua salvação antes dos tempos existirem, mas ao seu momento, em um tempo específico da história, Ele inaugura a manifestação desta salvação pela pregação da palavra. Olha o que Paulo está dizendo: mas manifestou a sua palavra pela pregação que foi confiada a eles. O Senhor Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, diz em Mateus capítulo de número 28, que Ele vira para os seus discípulos: ide portanto a todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado. Olha a ordenança que Ele dá aos apóstolos: ensinando-as a guardar. Ensinando a fazer o quê? Guardar, do termo reter. Aí nós vamos lá para o Salmo, que diz assim: escondi a tua palavra onde? Guardei a tua palavra onde? Para que fim? Não pecar. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Toda vez que você ouve a palavra do Evangelho e se aplica a ela, é o sinal da salvação, porque esta salvação, anunciada a nós nesse tempo, mas manifestada antes que os tempos existissem, ela se manifesta a nós pela pregação da verdade. Verso de número 3, mas ao seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi
confiada, no caso dele apóstolo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Olha a riqueza do versículo 1 ao versículo 3, em que Paulo notifica o seu apostolado sobre coisas eternas. Ele não falou sobre quantos anos ele fez de seminário. Imagina Paulo dizendo: eu, apóstolo de Jesus Cristo, graças a 4 anos e 6 meses de seminário que eu fiz. Não, ele disse sobre algo eterno, a fé da igreja, segundo a piedade, a esperança da eternidade, feita por um Deus que não mente, e que nos foi dada pela pregação da palavra, em que foi confiada a Ele. Ele fala: agora, Tito, é para você, verdadeiro filho, segundo a fé que nós comungamos. Ele diz: olha, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí agora ele vai pontuar, verso de número 5: por esta causa te deixei em Creta. Ele vai dizer as causas: para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse o quê? Presbíteros ou pastores, como já te mandei. Então ele está dizendo: olha, estou te escrevendo por esse motivo, para que você colocasse em ordem. E aqui ele está falando em ordem, é o corpo, porque não existe corpo congregado no Evangelho sem o dom presbiterial, pastoral, doutrinador. E quando eu digo isso, eu não falo de um elemento nomeado de forma institucional, não é isso. É um indivíduo eleito pelo um dom para exercer sobre o corpo. É importante que você, as pessoas que me ouvem pela internet, as pessoas que vão ver isso, saiba que pastoreio, presbitério, o dom doutrinador e condutor da igreja, não é forjado pelas liminares ou diretrizes institucionais, mas pelo dom dado a esses indivíduos para se manifestar em meio ao corpo. E é isso que ele vai pontuar aqui. Olha o que ele vai dizer no verso 6 sobre esse presbítero, no caso o pastor. Aquele que foi o quê? Foi o quê? Irrepreensível. Olha para a conduta dele, olha para a vida dele, olha para as coisas que ele fala, olha como ele age, olha como ele vive, olha como ele se comporta. Marido de uma mulher, ou seja, um homem não dado a vários casamentos, a vários relacionamentos, e tão pouco solteiro, está dizendo que esse presbítero, esse pastor, para conduzir aqueles irmãos que ele está precisando colocar em ordem, porque sem presbitério, sem pastoreio, sem um indivíduo ou um grupo de irmãos ali divididos com dons, não tem ordem no corpo. Aí ele está dizendo que precisa ser marido de uma mulher, não pode ser um homem de vários casamentos em sua história, porque ele entra em descrédito e na contradição contra a palavra, vivendo em adultério. E também não pode ser um indivíduo solteiro, que tenha filhos o quê? Fiéis. É um indivíduo que rege sobre o seu lar a doutrina da verdade, em que os filhos têm sujeição. Lembra do sacerdote ali? Lembra de como era a vida com seus filhos? Imagina que esse pastor não tenha crédito moral com os próprios filhos. Os filhos são fiéis. Paulo vai dizer em Coríntios que a mulher santa santifica o marido, e o marido santo santifica a mulher, de outra sorte os seus filhos estariam em maldição. Ou seja, eles se tornam abençoados, porque a fidelidade desse casal produz
filhos obedientes. Tem gente que tem o filho perturbado, bagunceiro, aí fala sem graça, meu filho é uma bênção. Não, não é assim. Filho bênção, abençoado é aquele que está tranquilo, tem que orar para ele se tornar bênção. Fiel, obediente, tem que obedecer a palavra do pai. Aqui para o presbítero, o pastor, isso não tem negociação. Não dá conta de casa, sai quebrando, isso vai dar problema para a igreja. Não dá conta de casa, sai quebrando, vai dar problema para a igreja. Filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes, ou seja, debaixo da plena obediência dos pais. Verso 7, porque convém que o bispo seja o quê? De novo, está vendo? Que esse seja repreensível, que esse bispo seja irrepreensível, como os despenseiros da casa de Deus. Casa de Deus, o corpo, a igreja, não é o templo. Tem gente que acha que o pastor é pastor de templo, na instituição religiosa, ele é até dono dos templos, mas a casa de Deus é o corpo, a igreja. Diz para não ser soberbo, nem iracundo, vai dizer assim, nem dado ao não entorna goró, nem espancador, sabe, bruto, com as mãos, vai lá e desce a porrada, nem cobiçoso, e nem de torpe o quê? Ganância. Ele é um ganancioso. Nós vamos prosperar essa igreja. Eita Deus está trazendo os empresários para cá. Sabe? Tem pastor que ora para Deus mandar empresário. Ó Deus, envia os empresários. Eu lembro da última reunião que eu fiz num conselho pastoral, que graças a Deus eu não morri. Pô, viraram para mim, ô pastor, você tem que orar a Deus para Deus mandar uns empresários para lá, para a igreja crescer. Falei, Satanás de terno, olha, ele quer que eu foco na condição financeira e não na condição existencial. Ganancioso, nós temos que comprar um terreno. Nós vamos fazer um templo de 3 pavimentos, 4 elevador. Ele quer uma vida simples. A igreja tem que me ajudar a viajar, porque eu estou cansado, eu quero ir para Dubai. Manda o pastor todo ano para Jerusalém, fazer o que em Jerusalém? Passear, gasta dinheiro. O membro nunca saiu de Minas Gerais. Mas o pastor todo ano está em Dubai, todo ano está em Jerusalém. Eu vi um que disse assim, eu vou no túmulo buscar a unção. Aí eu abri a Bíblia e mostrei para ele, quando os anjos viram para as mulheres, disse, ele não está mais aqui, ressuscitou. Não está no túmulo, não está andando nas ruas de Jerusalém, não está. Ele diz assim, eu estarei em Jerusalém? Não, ele diz, eis que estarei convosco. Se alguém quer ir para Jerusalém, esse é o nome espiritual da igreja, a Nova Jerusalém. Quem disse que eu nunca fui em Jerusalém? Acabei de agora reunir em Jerusalém, com os meus irmãos. Torpe ganância, cobiçoso. Verso de número 8, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperado, retendo firme a fiel o quê? Palavra, defensor do evangelho, reter firme. Eu quero que você entenda o seguinte, você já viu futebol americano? Já viu futebol americano? Talvez você teve a oportunidade de acompanhar na TV ou ver num filme. Manda a bola para o cara está com capacete, ombreira, é uns baixinhos, magrelo, sabe?
O irmão Ney dava para jogar futebol americano. Ele ia, se ele trombasse comigo, ele caía, mas com os outros ele ia conseguir bem passar. Daquele torado. Aí manda a bola para ele. A bola parece um pirulito no final. Ele pega aquela bola, ele abraça como se fosse um filho recém-nascido. Põe a ponta da cabeça para frente. Ele só vai largar aquela bola para fazer um touchdown depois que chegar na última jarda. Até lá o pessoal garra no capacete, pula nas costas, faz de tudo e ele vai que nem um touro. Ele é treinado. O coach dele falou o seguinte: olha, pega essa bola, custe o que custar, não solta ela, defenda ela até o final. Aqui está dizendo aqui, ó, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a... Esse presbítero, esse pastor, este homem que não é um cargo dado dentro de uma instituição religiosa, pelo quanto de tempo frequentou um estudo e um ensino vago e medíocre, mas um homem eleito por Deus, dotado de posturas e comportamentos que influenciam o corpo. Esse homem recebe a palavra e precisa agora reter e defender ela a todo custo. Paulo diz que Deus o colocou em defesa do Evangelho. Ele abraça essa palavra, ele perde amigos, ele perde status, ele perde oportunidades, mas a palavra ele defende até o final. Ele perde credibilidade, ele é desmoralizado, como Estevão apedrejado, ou como outros grandes homens da fé, que teve retendo firme, como o próprio apóstolo Paulo disse: encerrei a carreira e guardei a fé. Ele preservou a fé, baseado em sua palavra. Ele pegou as escrituras, reteve ela aqui, e o tanto que ele era chicotado nas costas, nenhum desses chicotes pôde ferir a palavra que estava contida em seu coração, que volta e meia se tornava em doutrina escrita para as igrejas, e que até hoje consolida o corpo. Perde dinheiro, perde saúde, perde sono, perde credibilidade, mas não perde a fidelidade às Escrituras. Ele não está interessado se são 20 mil pessoas que estão ouvindo ele, ou 2 pessoas. A fidelidade e a verdade é até o final. E ele vai dizendo... Por que ele está dizendo isso? Olha o verso de número 9, vai dizer: retendo firme a fiel palavra, que é conforme o quê? A doutrina, para que seja o quê? Poderoso. E aqui ele vai falar em quê? Tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer o quê? Ele encara a falsa doutrina na cara, na lata. Uma vez tentando conversar com um pastor acerca da sã doutrina, ele falou: ô irmão, não vamos entrar nisso não. Como não? Se as escrituras falam para a gente entrar nisso. Não vou entrar nisso não. Você crê desse jeito, eu creio desse jeito. Mas não se trata do que eu creio, o que diz as escrituras. Em Atos capítulo 17, Paulo saía da comodidade da vida dele, ia lá na sinagoga para disputar com aqueles religiosos acerca da Escritura, e não para ganhar deles, mas para ganhar eles. Ele está dizendo que esse homem precisa reter firme a doutrina, porque ele terá argumentos verdadeiros para admoestar através da sã doutrina e convencer o contradizente entre os irmãos e aqueles que estão se levantando com falsos ensinos. Veja o verso número 10. Porque há muitos, o quê? Muitos desordenados, faladores, vãos e o que mais? Principalmente os que são da circuncisão, aqueles que dentro do cristianismo ali estavam defendendo o costume da lei. Ele está dizendo que havia muitos desordenados, sem ordem, faladores, vazios e que mais?
enganadores. Agora você entende por que Paulo falou assim: olha, o meu apostolado é conforme a fé da igreja, é conforme um conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu. Viu por que ele fala, ele fortalece o apostolado dele? Porque ele não foi a ideia do cara que estava frequentando a denominação há muito tempo, falou assim: esse cara tem um dízimo bacana, vamos segurar ele? O que a gente faz? Põe no conselho? Não, vamos fazer algo melhor, nós vamos pôr ele um diaconato, e depois a gente joga ele para o presbítero, a gente traz para perto, nego abençoado assim, a gente traz para perto. Foi por causa disso? Não. Não foi um irmão pregar para Paulo, não foi um crente pregar para Paulo. O Senhor Jesus diz assim: quer bem feito, faça você mesmo. Parou ele no meio do caminho de Damasco e disse: a questão é o seguinte, a partir de agora acabou para você, parou de brincadeira, parou de perseguição, agora você vai me obedecer a cada coisa que eu disser. O que eu tenho que fazer? Calma, que na hora que me der vontade eu te falo. Pôs ele no seu devido lugar, chamou ele. Aí ele começa a dizer que existem muitos, vivemos numa sociedade pseudo-cristã em que tem muitos desordeiros, faladores, vãos e enganadores, em todo o tempo. Ou você nunca se sentiu enganado por uma campanha, nunca se sentiu enganado por uma pregação falsa, que no princípio você falou: não, que coisa maravilhosa, depois que você examinou, diz: que loucura, como que eu acreditei nisso? E olha, e existe uma fábrica disso, existe uma fábrica, estão sendo feitos as dezenas e as milhares. Eu lembro que uma vez eu fui numa conferência só para pastores, tinha mais pastores do que gente, eram tantos pastores que eu disse: não é possível, era para esse mundo estar transformado, se eles tivessem os elementos. E eu estou lendo só Tito, eu não estou falando de o que Paulo disse lá em Hebreus, eu não estou falando o que Paulo disse em Coríntios, em vários outros lugares. Falei: se eles tiverem os elementos pontuados em Tito, estamos ganho. Tanto a ti mesmo como que te ouve. A preservação dessa doutrina salvaria tanto a ele como seus ouvintes. Mas de contrapartida você tem em Mateus 23 o Senhor Jesus virando para aqueles que ensinavam, dizendo assim: vocês não entram e nem deixam o povo entrar. Imagina que as instituições religiosas que não são pautadas na pregação do Evangelho, na defesa do Evangelho, ali, retenção firme da verdade a todo custo, é uma escola para o inferno. Cantando, dançando e festejando para o inferno. Continua, verso 11: aos quais convém fazer o quê? Fazer o quê? Você já parou para pensar que um dos papéis do apostolado, do pastoreio, é calar a boca com argumentos verdadeiros daqueles que mentem contra a verdade? Eu lembro que uma vez, fazendo parte de um grupo de pastores, eu disse: irmãos, virei para os pastores, a gente tem que sentar para discutir as Escrituras. Olha o que eu ouvi: não vamos fazer isso não, que isso dá polêmica, cada um cuida da sua congregação. Mas a gente precisa discutir, a doutrina tem que ser uma só. Se nós vamos sentar na mesma mesa, comer o mesmo pão, beber o mesmo café, nós temos que comungar da mesma doutrina. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não, por tope o quê? Está vendo os programas da TV aí? Graças a Deus, hoje não tem só Globo, e nem só Record, mas tem canal cristão.
que você ouve pregação o dia inteiro, é pregação de manhã, é sinais, é maravilha, ô maravilha. Aí você vai num canal, tem um pacotinho de cimento, no outro um tijolinho, daqui a pouco no outro telhado, a janela e a porta. E sempre uma conta de banco na frente da tela. Sempre tem 3, 4 continhas de banco, para você que está em São Paulo, para você que está no Rio de Janeiro, para você que está no Espírito Santo, está tudo lá. Torpe ganância. Está lá na TV. Pelo menos, eu não sei hoje, mas pelo menos deve ter uns 3 ou 4 canais evangélicos. Já. Aí o verso 12 chega a dizer de um fato surpreendente. Até o profeta deles falou alguma coisa coerente. Olha o verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses, que são de Creta, né? São sempre o quê? Mentirosos. O que mais? Eles são bestas ruins e ventres o quê? Preguiçosos. Gosta de receber um trem de graça. Gosta de um trem de graça. Ele gosta de uma graça que ele não precisa pôr a mão em nada. Vento preguiçoso. O cara prefere fazer uma campanha de 7 elos, dando R$1.000 a cada elo, do que pegar cada 1.000 desses reais, investir, produzir um bom trabalho de resultado e ainda abençoar os seus irmãos. Ele quer prosperar. E o que ele faz? Vento preguiçoso. Um dia, eu estava evangelizando um amigo meu, ele até delegado de polícia, e ele falando assim: rapaz, tem uns crentes que dá vontade de prender. Eu falei: por quê? Rapaz, eu estava passando aqui na Andradas, terça-feira, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, campanha das portas abertas, para abrir porta de emprego, estava lotado. Mas se quer porta aberta, tinha que estar no Cine. Eles estavam dentro dos templos. Ó Deus, abre a porta. Eles, em vez de preparar profissionalmente, os crentes, o que acontece? Não querem estudar. Crente não quer estudar porque estudar é do diabo. Faz você ficar doido, faz você perder a fé. Estudar é coisa do capeta. Aí ele não quer estudar, não quer se preparar, não quer formar, não quer nada. Eu quero me dedicar à fé no Senhor. Aí o aperto pega, ele precisa trabalhar. Não tem especialização. Não precisa fazer nada. Aí vem o desemprego. Aí vai para a campanha. Pega o dinheiro do aluguel e põe na campanha para ver se Deus abre uma porta. E esses caras conseguem isso tudo porque esse povo, ele está dizendo assim, esses cretenses são todos mentirosos. Ele está dizendo que a população inteira é mentirosa, são bestas ruins, monstros. E ainda é preguiçoso. Verso 13. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Não dando ouvidos ao quê? Fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. O que ele está dizendo? Que aquele que tem pureza de mente consegue executar coisas puras. Aquele que teve a mente purificada consegue ter uma vida e executar obras puras. Agora, aqueles que têm a mente e o coração corrompido, tudo para ele é corrompido. Diz assim: o seu entendimento e consciência estão o quê? Contaminados. O final do verso 15 aí, estão o quê? Contaminados. Você conversa aí, aqui é a recomendação para os presbíteros, para os pastores, para formarem uma igreja consciente. Ele está falando que esses outros presbíteros, esses ministros que não são apegados à verdade, à mentira, está com a mente o quê? Contaminada. Torpe ganância.
arrogância, superioridade. O lema deles é humildade acima de todos. Não é humildade acima de tudo, humildade acima de todos. Quer dizer que é uma falsa humildade. Aí ele começa uma conclusão, verso de número 16. Confessam que conhecem a quem? A Deus, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda a boa. Eles confessam com a boca aquilo que Isaías disse, que o Senhor Jesus disse aos religiosos: esse povo me honra com o quê? Mas o coração está longe de mim. Isso é definido pelas obras. Você viu que a definição que ele deu para o ministro foi ser irrepreensível, marido, ter filhos obedientes, não ser acusado de coisa alguma, não dado a vinho, não sendo soberbo, não sendo iracundo, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Ele deu um padrão de obra, de comportamento, de natureza. Ele está dizendo que ele está preparando essas pessoas contra o falso ministro, contra o falso presbítero, que confessa isso a Deus, mas as suas obras. E muitos cristãos também se enquadram nesse princípio, talvez caindo na condição dos cretenses, que além de serem mentirosos, parecerem monstros, têm um ventre preguiçoso. Ele diz: confessam com a boca, mas as suas obras não condiz. Ele está preparando o presbítero para a igreja, para dizer: olha, esse povo precisa equiparar o seu discurso com sua postura de vida. Isso vai do pastor ao tocador, ao cantor, ao mesário do som, ao obreiro da porta, aos que reúne dentro da congregação, a todos, nivelando todos a um princípio de que o discurso é equiparado com a postura. Porque quem é o salvo? O salvo é aquele que Paulo determina sobre o seu próprio chamado, dizendo: olha, que o meu chamado é baseado no conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que foi garantida antes do tempo do século, mas que nos foi agora confirmada na manifestação da pregação da palavra. Eu estou pregando a vocês, o irmão Heber está pregando a vocês, outros irmãos na escola estão pregando a vocês, nós estamos pregando, uns estão pregando aos outros. Para que finalidade? Para que em nossas vidas o nosso confessar da boca seja equivalente à conduta da obra que produzimos. Tantos os pastores com maus testemunhos, como crentes, dentro de sua própria casa. Para com seus parentes. Ai, pastor, pega para minha família, o que você está fazendo com ela? Por que tem que ser eu? Porque eu não prego que nem o Senhor, então demonstra com as obras. Demonstre com as obras. Pregue para eles, com a postura. Pregue para eles, sendo irrepreensíveis. Pregue para eles, com postura reta, com santificação, com temor. Deixem conviver dentro da sua casa, deixem conviver dentro do seu trabalho. Lá no seu trabalho, pregue para eles. De que forma? Com postura. Influencie as pessoas dentro do seu trabalho. Talvez você está preocupado: eu preciso fazer um ponto de pregação, uma roda de oração. Não, postura, princípio. Seja voluntário, ajude pessoas, cuide de pessoas, ministre a estas pessoas, elas vão começar a te ouvir. Passe verdade nos seus olhos. Se a verdade está dentro de você, ela se manifestará em toda a conduta. As Escrituras dizem: se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será o quê?
trevas. Sabe o que isso quer dizer? Que os olhos evidenciam o que está dentro. Se os teus olhos forem maus, se os teus olhos não transmitem verdade, é impossível que dentro da sua vida exista verdade. Os mesmos crentes que estão ouvindo todas essas mensagens, vai lá trabalhar com ele. Irmão, arruma uma vaga para mim. Não, lá não tem vaga não. Se esse cara me vê como que eu trabalho, como é que eu convivo com esse pessoal no trabalho aqui, acabou. Não tem vaga não, lá é a crise. Dilma acabou com a nossa empresa. Vai estudar com ele, vai conviver com este jovem adolescente cristão, que confessa com a boca, mas como os cretenses, pode ser um grande mentiroso, num ventre preguiçoso, que nunca se dispõe à fé, e com outra característica, pode ser um monstro que testemunha contra a verdade. Então ele está dizendo, olha, prepara esses presbíteros, nós vamos levá-los de cidade em cidade, eles vão começar agora a preparar a igreja com bom testemunho. Se você, escute bem, se você não tiver um pastor de bom testemunho, de moral, que tenha guardado, retendo firme a palavra da verdade, sai dali, sai daqui. Se isso não for a minha postura, sai quebrando, foge daqui. Se isso não for a postura dos outros irmãos, foge. Porque o que consolida a igreja é o dom sobre a igreja. Ele é influenciador. A postura, o falar, o ser. Ele se torna uma referência. Ele é alguém cujas pessoas olham e vão dizer assim: esse elemento, o que está na vida dele, eu gostaria que estivesse em minha vida. Ele não tem do que se envergonhar. Não tem vida dupla. Ele não é um sobre o púlpito e um depois do púlpito. Aí ele fala, olha, verso de número 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com o quê? Sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a obra. Aí agora olha o que ele vira para Tito e diz: tu porém fala o que convém à sã doutrina. Agora eu quero ter que só um tempinho com você, só para abordar uma coisa fundamental. Ele vem falando do bispo, não é? Do pastor. Descia a lenha em mim, qualquer pastor que agora, estou com as costas até doendo. Ele chegou, Paulo vem com os 2 pés no meu peito. Ele disse como é que eu devo ser, como pastor. Eu não posso fugir disso, isso está aplicado a mim. Vou te perguntar, você já congregou em vários lugares, quantas vezes você viu os pastores pregando sobre isso? Levanta a mão quem já viu. Por que será? Então ele vem e de sola no pastor. Ele fala, quer beber agora? Não pode. Quer ser namorador? Não pode. Quer ser o nervosinho, o bravinho? Não pode. Quer cobiçar? Quer ganhar dinheiro com a igreja? Não pode. Ele vem falando isso tudo. A igreja fala assim, não, eu quero um pastor desse. Oh, maravilha. Oh, aleluia. Balabalaia. Aí ele chega no capítulo 2 e diz, tu porém, fala com convenção doutrina. Aí agora ele vai falar para a igreja. A igreja aqui, verso 2. Os velhos sejam o quê? Sóbrios, graves, aqui no caso é sérios, prudentes, sãos no quê? No amor e também na... Ele está dizendo que os velhos aqui, o termo abreviado para velho, são pessoas adultas. Porque em muitos sentidos a Bíblia trata velho e novo. Para falar de adulto e menino, velho e novo. Está falando dos homens maduros.
Cadê os casados aqui, homem casado? Levanta a mão. Levanta a mão direita, preguiça. Isso, aí. Esses véi, né? Vamos usar como gira, é ou não é véi? Olha o que ele vai dizer. Esse tem que ser sóbrio. Um cara controlado. Tem gente que acha que insobriedade é só pela bebida, né? Tem cara que é aloprado, não sabe o que faz da vida. Ele anda desembestado, fazendo coisas e que não faz sentido nenhum, se embolando. Sóbrio, sério, grave. Você pega uns homens casados, pai de família, mulher que não tem papo direto, não tem papo de homem, não fala de coisas edificantes, não edifica o próximo, é um menino que não cresce, não tem responsabilidades, não assume posturas. Ele está dizendo que esses homens maduros têm que ser sóbrios, sérios, prudentes, cautelosos, só tomam atitudes pautadas em convicções e em experiências. São na fé homens que são referências, porque eles têm uma fé saudável. Sabe o que isso quer dizer? Constância, não é inconstante. Esse homem que é pai de família, marido, cuida dos filhos, ele é um cara constante. Ele não é aquele que está, não é que nem aquele balãozinho de posto, já viu? Num dia está assim, ó. Quando você passa depois, desligou o botão, como é que está? Aí no outro dia, desligou o botão. Ele fala, como que um homem desse pode representar a igreja de Cristo? Está falando para você, homem, que não põe ordem dentro do seu lar. Ele está dizendo, esse homem precisa ser sóbrio, um homem coerente, sensato, racional, firme na fé, prudentes são na fé, no amor, e paciente, esperançoso, cuidadoso. Esse homem influencia os seus filhos, influencia a sua esposa, ele influencia entre os irmãos. Verso de número 3. As mulheres mais velhas, da mesma forma, que sejam o quê? Sérias no seu viver. O que é sério no seu viver? Talvez a mulher fale assim, não sei de ficar rindo, de ficar de brincadeira. Séria no viver é que leva a vida a sério, seu papel como mulher. É ajudadora? É ajudadora. Vai ajudar a educar os filhos? Vai ajudar a educar os filhos. Regaça a manga e bola para frente. Domina a casa no peito. Ela não está de brincadeira para ser mãe, não está de brincadeira para ser esposa, não está de brincadeira na vida. Você vai vendo? Esses jovens e as jovens não estão sendo preparadas para ser homem de verdade e nem mulher de verdade. As jovens que estão querendo casar, a vida delas é fotinho de bico. Os homens, a vida deles é isso. Aí um fica, olha, curtir, vamos curtir, curtir. Eles não são preparados para uma vida séria. O cara está indo namorar. Ele está indo namorar. Ele está pensando em namorar. Ele não pensa assim, eu preciso ter um lugar, eu preciso poder receber essa mulher, eu preciso dar segurança para ela. O cara não para no emprego, o cara só vive de seguro-desemprego. Quero casar. Se a menina for cristã, ela fala, para trás de mim, Satanás. Não tenho parte contigo. A mulher idosa, madura, semelhantemente, seja séria no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dada a muito vinho, ela é mestra do bem, é boa para ensinar o bem. O que ela é? Olha aqui, não faladeira da vida dos outros. Você viu fulano? Não, ela não é esse tipo de mulher.
Ai, irmã, eu tenho que compartilhar um negócio, que misericórdia. Não, ela não é de falar da vida dos outros. Ela é uma mulher séria, leva a vida a sério. Você que está buscando esse padrão de ser como a igreja para não ser enganado, veio alguém com fofoca, intriguinha, você parou. Aí a outra cristã fica assim, para não ofender, é mesmo, né? Ela nunca fala, não, quero partilhar desses trem não, irmão. O meu sonho é que as irmãs se reúnem, cada um que visitar a casa da outra, em torno das Escrituras, só, e de comungar de uma vida reta. Ele continua, para quê? Qual que é a finalidade de uma mulher crente madura na igreja? Verso número 4, para ensinar o quê? A serem o quê? Para ensinar as mulheres novas. Você já viu na nossa geração uma mulher, uma jovem, ter por referência a mais velha? Não. Onde estão as referências? A referência está na mídia, a referência está aí fora. Essas jovens não têm referência. É importante que as mulheres maduras se dediquem a ser referência. Observação, a reunião das mulheres é na sexta-feira, não é isso? É sexta? Sexta-feira. Referência para as mais novas. Como elas se vestem, como elas se comportam, como elas lidam com o marido. Leva as mais jovens da igreja para conviver na sua casa, chama para tomar um café, explica para ela como é uma vida de casado. Tenha isso. Olha aqui. Por que elas têm que ser mestras no bem? Para ensinarem as mais novas a serem prudentes, amarem o quê? E amarem quem? Hoje se fala mais do empoderamento feminino, né? Isso aqui, ensinar as mulheres, olha para você ver, ensinar uma jovem a amar o seu marido e cuidar de filho. As feministas enrustido começa empoderamento, né? A palavra da hora é o empoderamento feminino. Levanta a cabeça, princesa rainha, né? Agora o empoderamento. Tem empoderamento no mundo aí que as mulheres do sovaco cabeludo, essas coisas estão acontecendo no feminismo. Tem o empoderamento gospel. Tem o empoderamento gospel. Que as mulheres agora querem assumirem o seu papel. O que elas fazem? Desvirtua todos os princípios. Não tem relacionamento direto com o seu marido, não tem conselho, não tem serviço, não tem trato com os filhos, não tem educação. Mulheres casadas que são uma legítima piriguete. O cara sai com a mulher, o crente sai com a mulher dele, a mulher não está cabendo na roupa. O frouxo, de mão dada com a mulher está... E ele está ali frouxo, ele não tem domínio, ele não é cabeça. Aí ele está em casa, amor, que calça é essa? Ai, você quer me impedir de viver a minha vida, você fica me barrando, eu também tenho vontades. Mulheres que fazem greve de sexo, isso é prostituição. Sabia que é prostituição? Eu queria tanto aquela blusa, amor, não tem dinheiro. Olha, sei não, viu? Acho melhor aquela blusa. Prostituta. É uma prostituta no cartório. Porque ela vai se relacionar com seu marido se ele der o que pediu. Quem é que relaciona por séculos, relaciona sexualmente com alguém esperando retorno? Qual o nome que se dá? Como que essa mulher pode ser algum tipo de referência para as mais novas? Aqui, a prudência é ensinar o empoderamento feminino que essa sociedade bagunçada está dizendo, seria uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher sábia, que faz o que com a própria casa? Edifica. Está vendo? Caiu de pau no pastor, ele veio com os 2 pés no pastor, já não está aguentando ficar em pé. Mas veja que ele é amplo na sua doutrina para consolidar a igreja. Homem macho,
Seja exemplo dentro da igreja. Mulher madura, com padrões éticos e morais que influenciam as mais novas. Verso 4, as mulheres, para serem prudentes, amarem seu marido, e amarem quem? Olha o verso 5, a serem o quê? Moderadas, que mais? Castas e boa? Eu quero ouvir essa palavra, boa? Mais alto. Isso, gente. Ele está dizendo que isso estabelece, imagina, mulher, você tendo um homem exemplar, cabeça, provedor, segura tudo no peito, sensato, ele não faz loucura na rua com dinheiro, ele não fica escondendo dinheiro, nem comprando coisa fora de hora, ele é um cara que nutre a casa, se ele tiver que trabalhar 20 horas para manter a casa, ele vai trabalhar e vai manter, esse cara segura tudo no peito, respeita filho, doutrina filho, se a esposa passou raiva com o menino, ele chega e fala, cala a boca, respeita a sua mãe agora, ele põe moral em casa. Agora tem uma mulher que é aquela ajudadora que fala assim, vai lá marido, sai mesmo que aqui eu vou cuidar aqui dentro, chegou, põe tudo em ordem. Como que um lar não terá harmonia? Não pode ir lá, pode trazer o rinoceronte que aqui eu vou pôr fogo na lenha, nós vamos assar esse rinoceronte que você matar. É uma relação de papéis. Agora as mulheres estão virando He-Man. E o He-Man está virando She-Ra. O He-Man virou She-Ra e casou com a She-Ra que virou He-Man. Ele está dizendo isso. Boas donas de casas, mulheres que dão prioridade ao seu lar, à sua família, dão prioridade aos seus filhos, a cuidar do seu esposo, amar o esposo, amar os filhos. Isso porque teve exemplo, olhou para as mais velhas e disse, é esse tipo de mulher que eu quero ser. Vamos lá ao verso 5, a serem moderadas, castas, e o que mais? O que mais? Não ouvi. Agora, por quê? A fim de que a palavra de Deus não seja, está vendo? Difamada, blasfemada. O que tem de diferente no cristão? Já tem piriguete gospel, já tem marido frouxo gospel, filhos bardeneiros crentes, pastores crentes que não ensinam a verdade, não são exemplo, não tem moral, não tem postura, nem leem essa escritura. Nunca abriram, sabe Malaquias 3 de cor, mas nem sabe o que está escrito em Tito 1. O que final será de uma igreja assim? Olha o final dessa igreja, verso de número 12. Olha o que o profeta, esses cretenses são mentirosos, que mais? O verso de número 12, igreja. Mentirosos, bestas ruins e ventre preguiçosos. Aqui agora o verso número 6 do capítulo 2. Exorta semelhante a quem? Que sejam, aqui os rapazinhos, os hominhos aí, a futura geração de macho cados, os jovens, jovens, exorta semelhante os jovens a serem moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, ou seja, seriedade, o que é mais? Sim, linguagem e a linguagem deste jovem, a linguagem dos jovens hoje. Você conversa com jovens, você precisa de um intérprete. A calça lá embaixo. Pai do Senhor. Não tem padrão. Não tem padrão. Ele não tem postura. Ele não mostra seriedade. Ele acha que porque ele tem 15, 16, 18 anos, isso
você olha assim, que isso? Qual é, pastor? Não tem postura, ele não vê influência, ele não tem referência, ele olha, quem vai ser minha referência? Aonde está minha referência? O pai dele está que nem um periquito com 2 argolas no nariz, no peito. Vamos para a igreja, filho. A mãe dele, o que é a mãe dele? A mãe dele toda piriguetada. Não tem referência. Ele está dizendo de jovens que olham para um pai e dizem, é isso aí que eu quero ser. É isso aí que eu quero ser. Olha para o mais velho, que é do versículo de número 2, e diz assim, não, eu quero ser que nem meu pai. Eu ouvia isso, eu falava isso na minha juventude. Qual filho hoje que fala assim, não, eu quero ser que nem meu pai? Filho de crente. Está dizendo, a linguagem irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de... Aí ele coletiviza, agora ele vai dizer assim, ó, essas coisas, tudo, é para que a gente seja, diante do nosso acusador, ele seja envergonhado, porque vai dizer assim, olha, não vai dizer, aquela igreja prega a verdade, aquela igreja, não, esse povo é diferente. Depois que, a família vai dizer, não, depois que fulano de tal, agora passou a ouvir a pregação do evangelho, passou a congregar entre os irmãos ali, veja como ele mudou, veja a postura. Tito está preservando a igreja para uma condição de um andamento. Olha o verso número 9, exorta os servos que sejam sujeitos ao seu Senhor em tudo, agrade, não com... Está dizendo, está falando do crente funcionário que trabalha numa empresa. Eu costumo dizer sempre na empresa que eu trabalhava o seguinte, todo mundo chega chorando pedindo emprego, 3 meses depois não presta para fazer nada. Eu preciso de emprego, eu estou apertado, as coisas estão difíceis, aqui, vai lá, passa 3 meses depois, quer que você me mande embora. Chega atrasado. O ímpio é normal, mas o crente... Aqui está dizendo, não, cumprir seu papel. Trabalhava na empresa, o pessoal parava, não, vamos parar para reivindicar cesta básica. Eu falei assim, eu vou trabalhar para que eu ganhe melhor daqui para frente, para que eu compre a minha cesta básica. A mente do cara é parar a empresa para ganhar a cesta básica. A minha mente é trabalhar, ser um ótimo funcionário, galgar uma outra posição na empresa, para que o meu salário supra as minhas necessidades. Crente sindicalista é uma praga. Trabalhar, produzir, respeitar. Aí ele diz aqui, verso de número 10, não o quê? Defraudando. Tem crente que leva material do serviço para casa, está sobrando, enrola. Passa pela segurança da glória a Deus, não, glória a Deus que ninguém viu. Leva para casa. Eu já vi crente levar estilete. Mas na empresa tem muito, eu vi uma caixa de estilete, eu não tenho nenhum. Você ganha, por que você não compra? Você ganha seu salário, por que você não compra o seu estilete? Mas ele acha normal, porque a empresa tem 10. Corta a rota, chega atrasado, inventa que está doente, o cara acordou atrasado, aí o patrão está chegando nele. Misericórdia, patrão. Tudo isso que ele está apontando é para o nosso bem. Vou concluir agora só lendo o texto do 11 ao 15. Depois dessa abordagem, olha o que ele diz. O verso de número 10, melhor dizendo, vai dizer assim, não fraudulento, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus nosso, ornamento da doutrina. Sabe o que é um ornamento? O que é um ornamento? Olha aqui, nós fizemos esse painel, ficou bonito? Não tem, olha, essas luminárias não ficam interessantes aqui?
Às vezes colocamos umas flores, são ornamentos que vai deixar algo mais vistoso. Está dizendo que este homem, esta mulher, esta adolescente, este trabalhador, são ornamentos, torna notório a doutrina da verdade. Verso de número 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, toda espécie de homem, de todas as raças, tribos e nações. Verso 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e dedicada. Verso 13: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo que especial, que é mais? E que é mais? De boa obra. O trabalho de Cristo na cruz do Calvário foi produzir um povo especial, zeloso de boa obra. Aí ele fala, verso de número 15, ele volta a dizer para Tito: então, fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém despreze o que você está dizendo, não despreze o que eu estou te dizendo. Toda a igreja precisa se inclinar a uma doutrina objetiva de uma vida de comportamento de obediência. O pastor tem que ser irrepreensível, o marido de uma só mulher, não dado ao vinho, cuidador dos seus filhos, não ser iracundo, não ser ganancioso. A mulher, o homem, melhor dizendo, esse homem precisa ser exemplo, ele precisa ser alguém controlado, ético, moral. A mulher precisa ser madura como referência, tendo uma vida séria. As pessoas vão olhar para ela e ver uma mulher séria, vai influenciar as novas, doutrinar as novas, ensinar elas a ser esposas, ensinar a ser mãe, ensinar a ser dona de casa. Olha que maravilha. E esse homem vai influenciar os jovens, que terão um comportamento ali, um comportamento reto, de guardar em seriedade, guardar a palavra e ter seriedade, tendo uma linguagem irrepreensível, sã. Para que fim? Para sermos ornamento. Alguém pode chegar e falar assim: não, que as pessoas chamam sempre o templo de igreja, né, o auditório. Não, que igreja bonita, a igreja tem um piso bonito, a igreja tem um painel bonito, não, que igreja bonita. Talvez a única referência que as pessoas têm de beleza é o templo. Olha, a igreja mundana, a igreja do sistema religioso, ela tem que fazer templos bonitos, porque o seu povo e os seus ministros não servem de ornamento para a verdade. É por isso que tem que construir templo grande e bonito, porque o povo tem que bater e falar: olha que igreja bonita. Eles nunca vão olhar para o ministro e dizer: olha que homem ético, olha que homem sensato, olha que mulher madura, olha que homem maduro, olha que jovem reto. Veja que eles substituem. Então guarde isso, seja ornamento. Finalizo lendo o verso de número 10 do capítulo 2. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejamos ornamento da doutrina de Deus. Fique de pé.